Graças e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus, abençoados vocês que vão passar aqui por esse canal, não é? Graça sob Graça Macedo, e eu estou muito agradecida a Deus, não é? Abençoados por essas ovelhas que vão se achegando e se inscrevendo nesse canal. Meu nome é Maria, graça e paz a todos vocês, novos inscritos no canal. Graça e paz, abençoados, hoje eu tenho uma palavra, não é? Graça, a última revelação da terra, abençoados, não vai haver outra graça. E eu estou aqui, Maria, em nome de Jesus, para anunciar a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Amém, abençoado? Graça e paz a todos vocês. Quero ler uma passagem com vocês, hoje sem rodeios, não é? Hoje bem objetiva. Quero ser bem objetiva mesmo, abençoados. Vamos lá. Quero ler com vocês João 8. Tema, esta é o tema, abençoados, né? De algumas palavras que o Espírito Santo me fez fazer esse estudo, não é? Então, a ovelha, não o bode. A ovelha, o filho de Deus, não o filho da perdição. Ela se arrepende, ela agrada a Deus, vive da fé, não é? E se aproxima de Deus. Amém, abençoados? Como nos aproximamos de Deus? Orando, cantando, louvando, congregando. É assim que a gente se aproxima de Deus. Amém, abençoados? Vamos aqui para uma anunciação da graça de Deus. Amém, abençoados? E eu penso que todos vão entender. Amém? Vou ler um texto muito conhecido de todas as igrejas na face da terra. Amém? João 8. Visto que em uma grande casa, Paulo falou, não é? Há vasos de honra e há vasos para desonra. Em uma grande casa, 2 Timóteo 2, 20 e 21, né? Na primeira parte falamos sobre isso, né? Em uma grande casa, existem vasos de barro, vasos de ouro, né? Vasos de prata, vasos, amém, abençoado? Então, em uma grande casa, um modo profético de falar, existem vários vasos, mas os vasos de misericórdia são as ovelhas, né? O modo profético são os filhos de Deus, o modo como a palavra do Senhor, como o Senhor nos comparou, como vaso de honra, idôneo para o uso do Senhor, amém? Somos, grave isto, abençoado, somos vasos idôneos para o uso do Senhor, amém? Os filhos de Deus são vasos de honra para o uso do Senhor, amém? Bodes e filhos da perdição não são vasos idôneos, amém, abençoados? Então, em uma casa há vasos, amém? Vasos. Deixa eu procurar aqui, abençoados. 2 Timóteo, vamos ler aqui. 2 Timóteo 2. Ora numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra, né? Então, os vasos de desonra são vasos preparados, né, para a perdição, são vasos da ira, diz a palavra do Senhor. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas o que? Vamos ver, amém? De sorte que se alguém purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você que tem vontade de sair das corrupções, você que tem vontade, né, de se libertar das coisas erradas, não é? Não precisa fazer corrente, é só entrar no reino de Deus, amém? E você vai receber as coisas que vêm do alto, e aí você vai, né? Não precisa fazer sacrifício. Oséias, né? 6:6, Hebreus 10. O Senhor não quer sacrifício. Isso quem diz, abençoado, é a palavra do Senhor. Não sou eu, a Maria, que estou dizendo. Deus não quer o teu sacrifício. Não precisa fazer corrente de libertação. Apenas viver da
palavra, amém? E você será liberto das corrupções do mundo, amém, abençoado? Será liberto, será um vaso idôneo para o uso do Senhor, visto que em uma casa, não é? Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Então, vamos ali, abençoados, vamos ali para um texto de João 8. João escreveu e Jesus vai falar alguma coisa aqui para nós, amém? Jesus segundo a sua carne, vivo ainda. João 8. João 8. João 8. João, capítulo 8, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele e ele se assentou para os ensinar. Um livro histórico, amém? Aqui não contém a graça de Deus, amém, abençoado? A graça de Deus está nas cartas do apóstolo Paulo, mestre dos gentios, amém? De Romanos a Hebreus. Ali está a nossa história, ali está tudo consumado. Uma igreja que coloca uma placa de tudo está consumado e chega lá dentro da igreja e você tem que se batizar para ser salvo, então não está tudo consumado. Romanos 6,3 fala que nós estamos batizados na morte de Jesus. Batizados, circuncidados com o Espírito Santo. Amém? Então nascemos depois da graça de Deus. Então logo já nascemos debaixo da graça de Deus. Isto é estar em Cristo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Lembrando, abençoado, que Romanos 10:4, né? O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, isto é lei, amém? Então, havia uma condenação, né, em quem cometia essas obras da carne. Por isso a lei, né, veio para frear a carne dos homens. Romanos 10. Vamos ler os textos, amém, abençoados? Vamos ler os textos. Romanos 10. Romanos 10, verso 4. O fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Então é preciso crer naquilo que Cristo fez. É preciso crer que o fim da lei é Cristo. Acabou a lei, abençoado. Amém? Então agora a gente servimos a Deus com reverência, com temor de coração, por amor, por tudo o que Ele fez. Vocês vão verificar, né? Uma graça de Deus feita por nós. Amém? Então o fim da lei é Cristo. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei, o fim da lei é Cristo, não é? Romanos 10, 4. Romanos 6, 14 fala que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Amém, abençoado? Então a palavra do Senhor, ela diz que quando você quer ser justificado, né, pelas coisas que você faz, não é? Quando você quer ser justificado pela lei, da graça tendes decaído. Então, é a palavra que fala. Vamos lendo o texto, vamos que o Espírito Santo vai lembrando a nós, amém? Então, lá em Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5, verso
Gálatas 4. Gálatas, deixa eu ver aqui, abençoado. Gálatas 5, versículo. Gálatas 5, versículo. Olha lá. Gálatas 5, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Então, a nossa justificação hoje vem pela graça. Amém, abençoado? Não pela lei. Estamos perdoados pela graça de Deus. Amém? Separado estáis de Cristo, vós que está guardando na lei a justificação. A justificação já foi feita, abençoados, em Cristo Jesus. Separado estáis de Cristo, Gálatas 5:4. Separado estáis de Cristo, os que vos justificais. Os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Muita gente tem caído da graça, porque estão aguardando pela lei ser justificada, enquanto nós não estamos debaixo da lei, enquanto Cristo já perdoou, enquanto Cristo já justificou, enquanto Cristo já nos libertou, enquanto em Cristo já fomos salvos, amém? E não pelas obras, né, da lei, amém, abençoado? Então, João 8, vamos continuar com o texto. João 8, na lei, olha lá, e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Era assim na lei. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. Não é o que acontece hoje? Olha, se Jesus voltar, você vai para o inferno, porque você está na obra da carne, porque você está em pecado, porque tem um diabo na sua vida. É o que dizem, abençoado. Aquele que dentre vós está sem pecado, disse Jesus, né? Vivo ainda. Aqui não havia remido os nossos pecados ainda. Colossenses 1:13, né, abençoado? Então, Colossenses 1:13 transportou nós, né, para a sua maravilhosa luz. Hoje nós estamos sem pecado. Colossenses 1:13 e 14, ele remiu os nossos pecados. Mas aqui ainda, né, havia o pecado no ser humano, não é? Porque ele ainda não havia morrido. Então, por causa da morte de Jesus, ele aniquilou o diabo. Por causa da morte de Jesus, ele aniquilou o pecado. Por causa da morte de Jesus, ele remiu os nossos pecados. E hoje não há condenação em nós mais. Bem abençoados. Como insistissem isso os fariseus, os mestres da lei. Os fariseus e os mestres da lei até hoje faz isso. Põe condenação no povo de Deus quando vê o tal nas obras da carne, né, abençoado. Mas nós fomos preparados, abençoados, para ser vasos idôneos e dar frutos para Deus, amém? Como estamos salvos, não é? Estamos reconciliados, estamos salvos, abençoados. Então nós devemos não praticar obras da carne, amém? Mas temos uma. Então a ovelha, ela se aproxima de Deus, a ovelha, ela se arrepende, amém, abençoado? A ovelha vive pela fé naquilo que Cristo fez. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso,
foram se retirando um a um. Quando ouvem a graça, os fariseus vai se retirando. Por quê? Porque estão jogando condenação no povo de Deus. Enquanto Cristo tirou a condenação. Em sua morte, ele tirou a condenação dos filhos dele. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estavam. Então Jesus ministrou a ela. Ela praticava, né, o adultério, mulher adúltera. Mais abençoados era ovelha, né, já era filha de Deus. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Aonde estão eles? Ninguém te condenou. Olha Jesus já dando a graça para essa mulher. Na lei ainda, hein? Porque João é livro da lei, amém, abençoado? Os que estão aí acompanhando sabem que João é um livro, né? João, um livro da lei. Não é um livro da graça, é um livro histórico. É antes de Cristo aqui, antes de morrer e ressuscitar. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou, respondeu ela. Ninguém, Senhor, disse Jesus, nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Então, eu creio que depois disso, esta mulher abençoada, depois de ter ouvido as ovelhas do Senhor, ouve a minha voz e me segue. Eu creio, fala em minha carne, que essa mulher, ao ouvir Jesus, ela deve ter, né, abandonado a vida de pecado, né, para ela viver ele melhor na terra e ouvir a Jesus Cristo, não é? Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, então nós vamos diminuindo a nossa carne, vamos servindo ao Senhor em espírito, João 4:24, vamos servindo ao Senhor em espírito e em verdade, e a carne ela vai, né, mortificando, ela vai, né, morrendo, abençoado, amém, abençoado, e nós vamos sendo exaltados com Cristo, vivendo a palavra dele, né? Então, se quiseres, os filhos de Deus, se quiser, vai comer o melhor dessa terra, se serdes obedientes à palavra, não é? Se serdes obedientes, não como Adão, o desobediente que passou. Condenação era o que, abençoada? A condenação era a morte, passou a todos os homens por pecado de Adão. Romanos 5 fala sobre isso. Mas por um que foi Jesus Cristo também, a salvação chegou a todos os homens. Amém, abençoado? Então, por um chegou a condenação, por Adão. Por Jesus Cristo chegou a salvação. Por Jesus Cristo chegou aqui, ó. Por Jesus Cristo nós chegamos até aqui, olha, abençoados. Por isso que nós devemos ser gratos a Deus, servir ao Senhor com temor e reverência, amém? E não andar nas obras da carne. Romanos 8. Romanos 8, tempo da lei, até Jesus, vivo ainda, não imputou condenação naquela mulher, né? Adúltera. Romanos 8, portanto agora lá, a nova aliança, aqui já Jesus já morreu, já ressuscitou e trouxe para nós o descanso abençoado. Hebreus 4, os filhos de Deus não estão descansando, estão em sacrifícios, né? Jejuando, né? Ficando 21 dias de jejum, 2 semanas, 3 semanas, porque eles dizem que fazendo esse tal sacrifício, jejum, ficando sem comer, que é sacrifício, é obra da carne, eles estão mortificando a carne. Mas abençoados, hoje nós erramos, temos uma carne, amanhã vamos errar, não estou justificando a carne, amém, abençoado? Então, viver em Cristo é muito bom, é viver sem condenação, é ser realmente um vaso idôneo para o uso do Senhor, amém? Então a carne ela vai se mortificando com a palavra, amém? Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Jesus ainda disse para aquela mulher, vá,
porque nem eu te condeno. E os fariseus pegaram as pedrinhas deles e foram saindo, não é? Por que será que eles fizeram isso? Será que será que eles não tinham nenhuma obra maligna na carne deles? Então Jesus abençoado foi ali, sensacional. Romanos 8, portanto agora, olha aqui, continua, aqui já o Espírito Santo falando com o apóstolo Paulo, então Paulo trouxe essa graça para nós. Então descanse abençoado no reino de Deus, entre no reino de Deus e viva sem condenação, amém? Porque Cristo tirou a condenação, é o que está escrito, portanto agora, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, entregou a graça para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo trouxe o apostolado para nós. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, agora nós somos filhos de Deus, legítimos, abençoados em Cristo, não é abençoado? Estamos abençoados, sem condenação. E se os filhos de Deus quiserem comer o melhor dessa terra, tem que ficar debaixo do apostolado, tem que crer, tem que receber este negócio de obras da carne, de lascívia, de maledicência, de idolatria. Abençoados, falarem que tem um diabo na sua vida, né? Então, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, né? Tudo isso é obras da carne, não é obras do diabo, abençoado, porque o diabo está aniquilado. Graça, a última revelação da terra. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a esta. As obras da carne, abençoado, tem uma lista grande, abençoados. Inveja, bebedice, orgias. Você não precisa fazer, abençoado, corrente de libertação para você se libertar de bebida, né? Ou de... Deus não quer o seu sacrifício, abençoado. Idolatria, feitiçaria. A graça é a última revelação da terra. Nós estamos, em graça, nós estamos muito acima, abençoado, da letra. Na letra, são coisas terrenas e carnais. Quando a gente tira a letra, recebemos a revelação, feitiçaria dentro das igrejas. Quando um filho de Deus chega precisando de uma oração, e dentro das igrejas, eles fazem e sai, balança sua cabeça e quer expulsar o demônio do filho de Deus, demônio esse, né? Demônios que já foram aniquilados. Hebreus 9, 26. Leiam a Bíblia, abençoada. Ruminem a palavra que vocês estão lendo. Feitiçaria dentro das igrejas. E sai, demônio, e sai de onde você veio, invocando o demônio dentro das áreas celestiais. Demônios que pela morte de Jesus ele já aniquilou, chamando o Filho de Deus de pecador, sendo que na sua morte ele já aniquilou o pecado, cravou nossos pecados todos na cruz. Colossenses 1, 13 e 14. Remiu os nossos pecados. Como que a igreja hoje pode chamar um filho de Deus de pecador? Como que a igreja hoje pode falar que tem um demônio, feitiçaria dentro da igreja? Não é uma obra da carne, abençoada? Idolatria, por exemplo, não é uma obra da carne, abençoada? Olha, nós não estamos na letra. Nós não somos da letra. Paulo falou, a palavra diz, a letra mata e o espírito é que vive, abençoado. Não é uma obra da carne,
uma pessoa carregar uma imagem de escultura nos ombros e sair idolatrando? Não é uma obra da carne? Feitiçaria dentro da igreja não é uma obra da carne? E da onde você vê? E põe a mão para trás, e eles falam em voz grossa, e expulsa e sai, e agora você recebeu o Espírito Santo. Sendo que o Filho de Deus, na nova aliança, há mais de 2000 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. O Filho de Deus, não o filho da perdição. Inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgulho e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quem está em tais coisas, abençoado, quem está no bar, quem está bebendo, quem está na prostituição, não recebem o reino de Deus. Por quê? Porque eles estão nessas coisas. Dentro do reino de Deus não tem essas coisas. Então, abençoados, o vaso idôneo preparado para o uso do Senhor, ele entra dentro do reino de Deus, ele recebe o reino de Deus. Receber o reino de Deus é receber as palavras do Senhor, é receber, é crer que o diabo foi aniquilado e que não há um demônio na sua vida, não há um demônio dentro de você e que não há o diabo atentando você. Ah, mas a mulher é uma tentação do homem, é o inimigo, aí vai lá em Adão e fala que a Eva que levou o Adão a cometer o pecado. Não, abençoado, você tem uma consciência, você tem uma carne, como a Eva também tem, como a Eva teve, como Adão também teve, foram desobedientes ao Senhor. Então ali passaram, com Gênesis 3, então ali o Senhor ele disse, não é? Agora eles conhecem o bem e o mal. Por quê? Foram desobedientes. Deus disse, não faça isso, e eles fizeram, não é? E ali passou o pecado para todos os homens, o Adão. Então nós temos uma herança adâmica, não é? Tá aí, Colossenses 3, 5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Amém, abençoado? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Porque a nossa natureza espiritual, o homem interior, é que está com Cristo. Amém, abençoado? Então, morremos e ressuscitamos com Ele. Então, a nova criatura está sem pecado. A nova criatura, ela deixa, né, de estar nas obras da carne. Amém, abençoado? No roubo, na prostituição, na bebedice. Aqui, ó, inveja, bebedice, orgias, inimizades, ciúmes, né? Casal que briga, tem ciúmes um do outro. Obra da carne, abençoado. Uma obra da carne. Uma obra da carne, abençoados. Amém? Obra da carne. Então, o abençoado, olha, abençoado. É uma obra da carne. Amém, abençoado? Estão entendendo? Então é preciso deixar essas coisas. Vou terminar aqui, não é? Vamos lá. Vou terminar aqui, abençoados. Maria, mas a gente não perde a salvação. A salvação está em Cristo. Amém, abençoado? Terminar com duas palavras aqui. Deixa eu verificar aqui. Eu vou terminar, abençoado. Quero terminar com Mateus 15. Mateus 15. Não fique debaixo de condenação. Receba a graça abençoada de Deus, né? E viva sem condenação. Mateus 15. Mateus 15, você vai ouvir uma palavra agora, abençoado. Olha, Mateus 15, 18 e 20. Mateus 15, 18 e 20. Jesus ainda segundo a sua carne, vivo ainda, né? Tem dessas coisas, né, abençoado? Tô na praça, né, então... Mas não vou perder, vamos perder o foco, não. Amém, abençoados? Vamos continuar, amém? Mateus 15, verso... Estou terminando, amém? Mateus 15, verso 18. O que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso o que contamina o homem. O que sai da boca... procede do coração,
Olha, você nas obras da carne tem um diabo na sua vida. Olha, tem um diabo na sua vida. Isso aí tudo é coisa do diabo, não é? Não falam assim? O que sai da boca, porém, procede do coração. E é isso que contamina o homem. Pois do coração procede maus pensamentos. Ó. Pois do coração procedem maus pensamentos. Pois do coração ou do diabo? Pois do coração procede maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. Pois do coração do homem. Segunda Timóteo 2. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra, de sorte que se alguém se purificar das obras da carne, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A ovelha se arrepende das más obras. A ovelha se aproxima do Senhor. A ovelha vive da fé. O que é viver da fé? É crer naquilo que Jesus fez. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e de sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas para que pela morte, grife na sua Bíblia, pela morte, ele não morreu, abençoado, derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, Jesus em sua morte, ele aniquilou o diabo. Não há um diabo. Isto aí que você está fazendo, abençoado, é o demônio, é o diabo, é o inimigo. Não, abençoado. Não. O diabo tá derrotado. Jesus o derrotou. Não há um diabo no mundo. Este está aniquilado. Amém, abençoado? Então, graça à última revelação da terra. João 5:24. Vamos terminar. João 5:24. João 5:24. João 5. João 5, verso 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Abençoados, a graça de Deus é vida eterna, a salvação não se perde. Maria, mas eu faço todas essas coisas, eu não perco a salvação. A salvação está em Cristo. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida e vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que palavra, hein, abençoado? Aquele que crê naquilo que Jesus fez, na sua morte, aniquilou o diabo, aniquilou o pecado, Hebreus 9:26, aniquilou o diabo. Aquele que crê
Ele nos trouxe salvação, vida eterna, nos tirou a condenação. Romanos 8:1. Aquele que crê, ó, aquele que crê naquele que me enviou tem vida e vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eita, abençoado. Então é assim, a graça, já falaram isso. Então a graça é assim, pode matar, pode roubar e a gente está salvo. Em Cristo estamos salvos, abençoado. Então, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não tem a palavra, essa palavra abençoada? Tudo eu posso. Eu posso matar, posso roubar, que eu sou salvo, você é salvo por causa de Cristo. Mas deixai essas coisas abençoadas e entra no reino de Deus. Senão não vai haver anjos em seu favor. Não é? Salvação está em Cristo. Salvação é graça. Graça concedida por Deus. Vamos terminar com essa palavra. Salvação é graça. Graça concedida por Deus. É dom irrevogável. Eu posso matar, posso roubar aqui e eu estou salvo. Salvação é graça. Graça concedida por Deus. É dom irrevogável que Deus nos deu. Diga se estiver escrito, eu creio. Pela graça sois salvos. Isto é um dom de Deus, Efésios 2:8. Pela graça é que sois salvos. Eu posso, pode, mas nem tudo me é lícito e me convém. Você pode tudo, abençoado. Pela graça sois salvos. Isto é um dom de Deus, Efésios 2:8. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o próprio Paulo, por revelação, disse: os dons de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Graça é um dom abençoado. Receba e creia. Graça não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Graça é um dom de Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, verso 29. Eu vou mais longe ainda. É impossível que Deus minta. Hebreus 6:18. É impossível que Deus minta. E tendo ele, Jesus, sendo aperfeiçoado, veio a ser o autor da nossa eterna. Eterna é uma coisa para sempre. Salvação, Hebreus 5:9. E tendo ele, Jesus, sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação, Hebreus 5:9. E Jesus disse: quem crer em mim, quem crê tem a vida eterna. Quem crê, né, tem a vida eterna. João 6:4-7. Amém, abençoado? João 6, verso 47. Se a vida é eterna, não se perde. Como se perde algo que é eterno? Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Graça e paz a todos vocês. Um bom domingo.